Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. Você que é mãe aí, acho que mãe de uma criança de uns 5 para cima, deve estar enlouquecida quando essas crianças entram em jogos online. Deixar, não deixar, bloquear, o que fazer? Porque a gente escuta tanta coisa sobre isso, que a gente fica amedrontada. E para isso eu trouxe aqui uma pessoa especialista no assunto que todos vocês conhecem, doutora Lisa Andréa. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Se apresente, doutora, porque o nome é tão extenso que eu não ia conseguir. Eu sou a Lisandréa Salvariego Colabuono, sou delegada de polícia há 18 anos e há um ano eu coordeno na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo o Núcleo de Observação e Análise Digital. E o nosso foco, eu acho que muito além de identificar e punir os autores, agressores, né, de todos esses crimes que a gente vai falar aqui, é salvar vidas. Né? Hoje nós temos essa linha de salvar vidas que é muito presente, porque nós somos policiais civis, estamos infiltrados nas redes e plataformas digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, doutora. Como que foi a sua migração para esse núcleo, né? Por que que você foi escolhida para esse papel tão importante? Em 2023, infelizmente, nós tivemos 2 trágicos casos de ataques à escola em São Paulo, né, inicialmente na escola Tomásia Montoro e depois na escola de Sapopemba. E a partir das investigações desses ataques à escola, houve, através de inquéritos policiais, a comprovação de que eles haviam sido combinados e transmitidos ao vivo no Discord, que é uma plataforma digital. E a partir de então, houve essa necessidade de estarmos ali, né? Ou seja, onde há o crime, a polícia também tem que estar. Aí vira um problema estatal, não só um problema de pai e mãe. Né? E a partir dessa necessidade, nós vimos aí que é uma brecha, é um submundo que ali nós deveríamos estar. Cuidando de um caso apartado, né, de toda a polícia ali, claro, em conjunto com a polícia, mas olhando de dentro da vocês estão infiltrados nas plataformas para poder saber o que acontece ali, e o que vai Exatamente. sair dali. Sim, sim, sim. O que que sai dali, doutora? Eu digo para você, sem sombra de dúvidas, sem nenhum caso assim, eu não vou aumentar nada, mas eu tenho 18 anos como delegada de polícia. Eu já trabalhei em lugares muito sensíveis, Delegacia de Defesa da Mulher, eu trabalhei na Delegacia de Proteção à Pessoa, que cuida de tráfico humano, Nossa. de trabalho análogo ao escravo. Eu já vi muita coisa ruim, mas eu não vi nada comparado ao que eu vejo nas redes. Nada comparado. É de uma crueldade, eles sentem prazer naquilo que estão fazendo, sabe? Quando eles veem ali uma vítima se cortando, quando eles veem uma vítima ali numa condição humilhante, prestes para ser vítima de um estupro virtual, quando eles obrigam a vítima a matar um animal de estimação ao vivo, porque tudo isso que a gente está falando aqui é ao vivo, tá? Não é nada gravado. Nossa. Então, tudo isso é de uma crueldade tamanha que eu fico muito preocupada como pai e mãe ainda não sabe disso, né? Por isso que eu acho que a nossa missão aqui é muito importante, é disseminar esse conhecimento, fazer com que o pai e a mãe entenda minimamente, porque sim uma questão muito difícil de lidar inicialmente, ela é multidisciplinar, porque envolve questões de psicologia, Sim. né? Tem outras questões de educação. Então, eu acho que assim, minimamente eles têm que saber o que está acontecendo quando um filho fica sozinho com o celular, né? Ao que o filho está exposto. Porque a gente tem uma criação muito protecionista de pai e mãe E no quesito. permissiva, né? Sim, mas também é protecionista no quesito longe da minha casa e do meu olhar, não, né? Eu não deixo meu filho sozinho ir a um lugar que eu não conheço, eu não deixo meu filho sozinho ir a uma festa de um desconhecido, e tudo bem, é desse jeito que É tem que isso ser mesmo. mesmo, tá tudo certo, mas por que eu permito que meu filho fique sozinho muitas horas no celular?
Dentro do quarto. Ah, vide a Exatamente. série, né? Adolescência, que o menino Sim, ficava dentro do quarto, os pais sim. achavam que dei um computador pra ele de presente e agora ele tá dentro do quarto dele e tá seguro dentro de casa. Exato, exatamente. É E isso que a gente tem que mudar, virar essa chave. porque assim, com certeza não é os filhos estão expostos a esse tipo de crime, mas as pessoas que estão fazendo isso também são filhos, né. E como que Sim. chegaram naquilo? Por que que chegaram nessa crueldade toda? O que que você acredita que instalou? Porque antes das redes sociais, não sei quantos anos que a gente pode falar para trás aí que não tinha isso, era o crime era praticado um a um, né, ali. Uhum. Eram casos, né, Isso. muitos casos, mas isolados. Sim. Agora quando você vai para a rede, o negócio escala num absurdo. O que nós vemos hoje, e sem sombra de dúvidas, é muito presente, é a questão do pertencimento. Né? Hoje nós temos adolescentes infratores, que são os adolescentes que praticam esses tipos de crimes, eles estão em busca de pertencimento, de reconhecimento. E ali dentro das redes, eles encontraram isso. De alguma forma eles encontraram, seja por violência, seja pela dessensibilização, porque a gente nota muita dessensibilização ali dentro. Então é isso, para explicar bem de uma maneira muito simples para você, dentro do Discord, dessa plataforma, eu tenho servidores autônomos, que são denominados panelas, que eles denominam assim, e dentro desses servidores eu tenho uma hierarquia. Ou seja, quanto mais vítimas eu fizer, quanto mais animais eu matar, mais eu subo nessa hierarquia. E mais ali dentro eu tenho reconhecimento, eu sou reconhecido como líder, eu tenho esse pertencimento. E olha que maluco como isso funciona na cabeça desse adolescente. Ou seja, na vida real eu sou desprezado, porque naturalmente quem de nós não foi, né, na adolescência? Sim, Quem o de bullying nós não ali, foi? né. Exato. Mas dentro das redes eu sou acolhido, Hum. né? Eu sou acolhido, eu sou reconhecido. A gente percebe isso nitidamente. O líder, né, dessa panela ou desse servidor, ele é servido o tempo inteiro. Eles buscam ali, quem está numa hierarquia menor, sempre agradá-lo. Eu vou te dar Como uma, se fosse o chefe da facção. Sim, exatamente, é assim que funciona. Quando nós aprendemos numa operação recente que nós fizemos, e aí está realmente um layout da internet, porque foi uma operação deflagrada em 6 estados brasileiros e na França. Nós tínhamos um alvo na França, ou seja, a internet não tem Uhum. limites Não tem limite, para que o crime aconteça. E aí, nessa operação, nós aprendemos alguns adolescentes líderes, né, dentro desses servidores, e rapidamente eu comecei a receber ameaças. Ameaças, assim, reais. Dos que estavam Ameaças, abaixo. sim, porque eles estavam protegendo o líder. Isso é muito maluco, Que né? louco. Isso é muito maluco, mas é assim que acontece ali dentro. Quando você apreende nessa operação que deflagrou aí em 5, 6 estados, você chega no adolescente, o que que é feito com ele? Como que é o processo? Porque ele está normalmente dentro da casa dos pais, muitas vezes os pais nem sabem o que está Exato. acontecendo ali. Como que funciona isso? Eu diria para você que é exatamente como foi narrado na série. Exatamente aquilo. Os policiais entram, porque é um mandado de busca, né, e um Sim. mandado de internação, a Os pais gente normalmente nem sabem o que está acontecendo. não sabem e, na verdade, é pé na porta mesmo, porque a gente não sabe se ali dentro tem arma, se não tem, é o fator surpresa, né. Uhum. Nós adentramos a casa, esse adolescente é conduzido até a delegacia junto com o responsável, e se houver uma internação provisória, que praticamente eu diria 100% dos casos tem, dada a gravidade dos crimes que eles praticam, eles ficam internados na Fundação Casa. E não é nada legal, né? Não é nada legal. Fundação Casa seria comparando uma penitenciária. Então, tem sim uma rotina muito rígida de ensinamentos, Uhum. enfim, eles seguem uma outra rotina ali dentro. 18, chegou nos 18 anos, ele sai, ele já está livre? Ou ele é Não, transferido não. para Não necessariamente. Isso também é um ponto muito importante que você está perguntando, porque hoje nós temos
graças a um alinhamento nosso com o Ministério Público, com o Judiciário, eles podem ficar, e a lei permite também, além dos 18 anos, eles podem ficar internados. Se eu comecei uma internação provisória com 17, eu tenho um laudo dizendo que esse adolescente não pode sair, enfim, eu consigo que depois dos 18 ele ainda fique. Né? Isso é maravilhoso. E por que é Sim, maravilhoso? Porque eu tiro ele das redes. De uma maneira forçosa, eu tiro, né? Eu sim. consigo que ele não se aproxime mais dali e não faça mais vítimas. Tá. Tem ali um perfil dessas pessoas, desses adolescentes, de tantos a tantos anos, masculino, feminino, classe A, B, C. Tá. O que eu posso dizer para você é são duas afirmações que a gente tem. Isso aí eu posso falar que são os meninos são vítimas, são agressores, né? Eu tenho agressores de 13 anos e tenho agressores até recém-adquirida maioridade, que seria ali 21 anos. Ok. Perfil socioeconômico? Não tem. Não tem. Perfil cultural? Não tem. Ou seja, qualquer Qualquer. um, e isso que é muito importante a gente falar. Eu venho aqui e quando a gente vai divulgar o nosso trabalho, é muito importante que eu não estou só alertando para as vítimas, eu estou alertando os pais também que mesmo sem que eles saibam, o filho está ali cometendo atos infracionais, que são análogos a crime, né? Sim. E por vezes não tem nem consciência disso. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E de meninas, né, que são as nossas vítimas principais, são as meninas, infelizmente, eu tenho vítima de 7 anos, Mas que tá dentro de um que Discord? está dentro de um Discord. Eu tenho vítima de 7 anos, de 8 anos. Ela não tem nem noção que ela é vítima. Né? Eu tenho vítima que se corta, de 7 anos, que se corta. Mas, doutora, para você acessar uma rede dessa, não tem que ter uma permissão? É muito aberto dessa forma? Como que essas crianças chegam até... É muito simples, mentir a idade ali. Eles têm um conhecimento digital muito vasto, diferentemente de nós, Sim, né? sim. Eles Porque pegam o assim, celular ali e sabem tudo, né? sim, a gente tem um gap geracional aí. A gente tem uma geração digital e uma geração analógica. Filhos e pais que não se conversam, porque não falam a mesma língua, né? Eles não falam a mesma língua. Então, é preciso que haja esse letramento digital por parte dos pais também, ao ponto de eu falar para um pai: o senhor conhece um Discord? Me mostra o ícone. Eles nem Eu não sabem. sei. Não sabem. E tudo bem que a gente não saiba, mas assim, a partir de um alerta, eu tenho que ir até, né, um Google da vida ou alguma plataforma para tentar Entender. entender. Porque assim, o Discord também tem um fator importante, que assim, todo mundo conhece o Discord, Qual que é o essa propósito do geração. Discord? Porque ele não é só para a prática Não, desses tipos não. de crime. O Discord foi criado em 2015, é uma plataforma americana. Ela foi criada para o universo gamer, tá? Tá. Para o universo gamer. Ela permite, o que é interessante no Discord para a prática de crime? Ela permite compartilhamento de telas, ela permite que eu escolha o orador do evento, eles chamam evento, esses crimes eles chamam como evento. Ela permite que eu interaja ali, que eu bloqueie vozes, que eu permita que outras pessoas Uhum. acessem. Para você ter uma ideia, a gente tem uma vítima ali numa automutilação, e depois eu explico exatamente como tudo começa, que eu tenho 800 pessoas assistindo, Assistindo. 900 pessoas assistindo. Hoje a gente está numa investigação muito ampla, que eu tenho mais de 30.000 pessoas em um servidor. É muita gente, é muita gente. E como... Nossa, é desesperador, né, de pensar um Muito, negócio desse. Uma muito. criança de 7 anos que consegue ter acesso a isso e Facilmente, se automutilar. facilmente. E bloquear essa rede aqui no Brasil seria uma alternativa para minimizar isso? Nós Ainda que eles estamos pudessem migrar para outro lugar, porque certamente poderiam, Exato, né? exatamente. Nós estamos, em tratativas com o Discord, mas assim, nós também temos comunicado tudo ao Ministério Público, que tomará, não tenho dúvida, tomará as medidas necessárias, porque já houve uma ação civil pública em trâmite, então nós estamos também alinhando nesse sentido para que a plataforma minimamente faça essa moderação, né? Sim, E não é só com questões relativas ao usuário, a quem entra ou não, é também com relação ao fato da gente ali conseguir assistir, eu digo de camarote, porque eu estou no meu trabalho,
uma menina se cortando durante 50 minutos no banheiro da casa, o Você já chão. viu isso? Todas as madrugadas a gente vê isso, não são fatos isolados. Eu adoraria chegar aqui para você e falar: olha, é o seguinte, a gente tem um fato isolado, mas não é. E isso é rotina nossa. E a gente vê a menina se cortando 50 minutos, o chão Cheio de sangue? cheio de sangue, e a gente aciona o Discord, ele diz não é urgente nem violento. Por isso que ele não pode derrubar aquele servidor, né? Então, assim, isso mexe muito comigo. Nesse momento que você está vendo uma situação dessa, se você está perto, se você consegue acionar alguma policiais da região para adentrarem a casa, sei lá, não sei, para O tentar. nosso trabalho é esse. É É esse. esse, é esse. A gente tem hoje 322 vítimas salvas em um ano de Nossa, existência do núcleo. É muita coisa, é muita coisa. né? Hoje nós temos vítimas salvas de induzimento de suicídio infanto-juvenil. Hoje a gente tem vítimas salvas de estupro virtual. A gente tem vítimas salvas de automutilação, fora os bichinhos. Inúmeros, inúmeros. Bichinhos? Que bichinhos? Ah, os animaizinhos que eles matam, é verdade. Exatamente, inúmeros. Eu diria para você que por noite, pelo menos 10. 10 por noite, por madrugada. Por madrugada. Por madrugada. É uma realidade. Se nós não nos unirmos enquanto sociedade civil, enquanto Estado, a gente vai perder essa geração. E eu digo isso com muita certeza, a certeza de quem está ali Vai vendo. perder a geração e detalhe, elas estando dentro das nossas casas, né? Sim, O exatamente. que é mais né? A gente gera mais indignação ainda. Essas pessoas Sim, estão dentro das suas casas. sim. Agora, quando você consegue salvar essa vítima, você chega na casa, né, dessa menina, por exemplo, os pais, óbvio, devem estar dormindo, foi na Uhum. madrugada, nem sabem o que está acontecendo. Essa criança, ela é conduzida para algum lugar para você tentar investigar como que aconteceu. O papel desses pais agora é fazer todo um trabalho psicológico, né, com essa criança para tentar apagar aquilo. Nunca vai apagar, mas tentar minimizar essa dor, esse sofrimento. Sim, eu acho importante, só para a gente fazer Um fechamento, né? uma correlação, como tudo acontece, né? Hoje eu diria para você que meu crime mãe, digamos assim, meu crime mais grave, o que mais acontece, enfim, o que dele repercute em todos os outros, é o que começa num joguinho, né? Como você mesma havia dito, num jogo online, de uma maneira muito amistosa, muito gostosa. Ali os predadores sexuais, os agressores, estão o tempo inteiro, porque hoje está muito cômodo, não preciso sair da minha casa, eu fico ali sentadinho, não tenho pressa, faço quantas vítimas eu quiser, porque eu não tenho pressa, mais dia menos dia uma vai cair. E tem um fator muito importante que vítima não mente dado, né? A vítima, quando ela se cadastra no jogo online, como ela não tem outra intenção que não seja Jogar. diversão, ela fala o nomezinho dela, ela coloca um nick muito feminino, muito próximo da idade, eles sabem disso, eles se aproximam num chat, eles se aproximam dentro de um próprio jogo, porque quando eu bato no Roblox, né, nesse jogo em específico, é porque qualquer um de nós, com a pior das intenções ou a melhor delas, consegue montar um jogo e colocar ali dentro. E dentro desse jogo que eu montei, eu consigo uma interação. Eu não preciso do chat. Entendi. Eu não preciso do chat, Entendi. né? Então, a partir dali, podem acontecer crimes. E qual é o modus operandi? Como eles agem? A partir desse jogo online, dessa conversa, eu começo um web namoro com essa adolescente, às vezes até criança. Nesse web namoro, eu migro de plataforma, uma plataforma mais de conversa, WhatsApp, um Telegram. E quando eu começo os crimes, que eu vou pro Discord, né? Então, começa um web namoro, um namoro virtual. A partir do momento que ela manda a primeira foto íntima ou o primeiro vídeo íntimo, acabou. É ali que acabou. Quando você fala desses predadores dentro dos jogos, não necessariamente são adolescentes, né? Podem ser os adultos também. Podem, lógico, adultos. Aí a gente tem de todo tipo de crime, né? Até desde pedofilia, desde aliciamento, até para que essas meninas sejam conduzidas para um outro setor. Tráfico de pessoas, a gente já teve ali também, sabe? Umas propostas que, você quer tal coisa, eu consigo em tal lugar. Enfim, tem todo tipo de crime. Mas hoje falando de um assunto muito sério, dos crimes virtuais. Eu estou aqui com a doutora Elisa Andréa, especialista no assunto, e a gente está
Ai, tirando algumas dúvidas que dói até o coração. Você que é mãe aí, que é pai, deve ficar também com o coração na mão, que a gente não sabe qual o limite disso. Eh, a internet tá aí, né, doutora? Eu acho que ela é um caminho sem volta, não adianta a gente: "Ah, Uhum, você não vai pegar o celular, você não vai entrar no jogo, você não vai", não dá para essa proibição, né, eu não sou a favor disso, o que eu sou a favor uhum, eu boto um pânico na minha filha em casa, falo: "Olha, tem gente ruim", você leu com certeza você assistiu o Dilema das Redes. uhum. Eu contei para ela tudo, eu quero agora que ela tem um pouco mais de maturidade, eu quero que ela assista comigo, entendeu, para entender tudo de ruim que pode acontecer lá. E para que ela me reporte sempre que ela ver alguma coisa vir alguma coisa que Perfeito. não está de acordo como já aconteceu, né. E o Conexão, doutora, ele surgiu lá em 2022, né, muito despretensiosamente, porque tinha acontecido um fato isolado ali, numa escola perto da minha casa, que uma criança de 12 anos, na época, tinha se suicidado. E os grupos de mães nas escolas enlouquecidos, né. "Nossa, mas o que que foi? A culpa é de quem? Dos pais, é da escola, é do bullying, a culpa é de quem?". Existe um culpado para esse tipo de coisa? Um único culpado? Não, não. Não existe culpa, na verdade, né? Aqui nós não podemos falar de culpa, talvez desconhecimento, porque eu não acredito que alguém, né, em sã consciência, tenha negligenciado de uma maneira muito propositiva nesse sentido, que culminasse na morte de uma criança ou de um Ninguém queria adolescente. aquilo, né. Não, de jeito nenhum, assim, e são fatores, como a gente disse, multidisciplinares, né? A gente não consegue fazer um fechamento só. Mas eu acho que se cada um dentro tivesse olhar acurado agora, esse olhar que eu consiga determinar algumas questões muito pontuais, porque o jovem, você tem uma filha, você sabe, eles dão sinais o tempo inteiro. Sim. E por vezes, diante da pressa, da vida corrida, né, das atribuições que a gente tem, a gente deixa passar um pouco esses sinais. E eles são muito presentes. Então, eu digo para você que além do olhar atento do pai, da mãe, também faz muita diferença o olhar atento do professor, porque tem um estudo que diz que criança e adolescente, quando em situação de perigo, não procura pai e mãe, né? Ele procura os seus, né? Ele procura os seus. Então, por isso que o conhecimento tem que ser, tudo que a gente vive ali no núcleo tem que ser muito divulgado para, eu digo sempre que se a gente conseguir calibrar o ouvido de um pai, de uma mãe, de um professor, para quando ele escutar uma conversa nesse sentido, opa, vem aqui, vamos conversar, deixa eu entender o que está acontecendo, porque é real, isso tem sentido. Ele não é, se ele falar que ele viu uma pessoa se cortando na rede social, opa, peraí, né? Vamos ver melhor isso, vamos entender melhor o que está acontecendo. É. Ai, muito louco, você tá falando isso daí, eu me lembrei de um fato agora. Recentemente, uma mãe me procurou, porque escutou a filha, que é amiga da minha filha, falando que uma amiguinha que já tinha saído da escola, elas conversaram e a menina falou que estava se cortando. E ela me chamou. Falei: "Jesus". Ela: "Não, porque a gente por mais que a menina não esteja mais na escola, tal, a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança". Eu falei: "Claro, precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né". Eu acho que a Sim. nossa responsabilidade enquanto mães não é só cuidar do nosso, se alguma coisa está acontecendo ali, é eu poder falar, até me emociono isso. E aí eu entrei em contato com a mãe da menina que falou, aquele negócio de telefone sem fio, eu falei: "Será que é isso mesmo? Vamos dar uma investigada?". E a mãe dessa outra menina conseguiu abordar a mãe da que estava se cortando, para entender o contexto e para falar: "Olha", né, e estava tudo não 100% sob controle, porque senão não tinha acontecido aquilo, Uhum. mas a menina tinha umas questões psicológicas, mas a mãe já estava atenta aos fatos, né. E que bom que isso aconteceu. E quando você fala que a criança procura os seus, né, recentemente também aconteceu um caso de uma coisa esquisito na escola da minha filha, com a minha filha inclusive, que foi investigado se era bullying ou não, se estavam cometendo bullying ou não, tal. A escola fez todo um trabalho ali para entender o que estava acontecendo, e minha filha não ficou bem com aquilo e ela veio me pedir para ir fazer terapia. Olha. Eu sempre quis que ela fizesse, sabe, porque eu acho super importante, eu faço, meu marido faz, né, e a gente está criando pessoas que estão mais expostas, estão, né, com as redes e tudo mais, e eu acho que nunca é demais. E ela nunca quis. Ela falou para mim: "Não, não vou contar da minha vida para ninguém",
né. Até que chegou um dia, tempos atrás, ela falou: "Mamãe, então, eu acho que eu quero fazer terapia". Eu falei: "É mesmo? Por quê?". "Ah, porque minhas amigas estão fazendo e está sendo muito bom para elas". E sabe aquela história? Tá meio aqui assim, mamãe, ainda não consigo No entender. máximo, né. E aí ela começou a fazer terapia, e esses dias ela me falou assim: "Mamãe, o papo hoje foi sobre aquele assunto". Que legal, né? Poxa vida, Que legal. poxa vida. Então, eu acredito muito que as mães também têm que se unir mais nesse sentido de olhar para o outro, de entender o que está acontecendo, né, de que se vê algum comportamento eu posso não pegar, mas a mãe da minha filha pode pegar um comportamento da minha filha, uma fala que está destoando se a gente se conhece, né. Sim, e assim, você tocou nesse tipo de automutilação, enfim, que aconteceu. É muito importante aqui a gente, disseminar também que, por exemplo, essa automutilação pode ter inúmeros fatores, né. Não só de um crime virtual, né, doutora, tem Exato, outras coisas exato, que vêm. exato. Hoje nós temos automutilações e isso também, foi motivo foi um objetivo nosso em relação a estudos, conversar com psicólogos especialistas em telas, que a automutilação ela vem na parte da adolescência desde o não suportar a qualquer rejeição, a qualquer dor, não saber lidar com aquilo Uhum. e passar por uma automutilação, mas também hoje, olha que maravilhoso essa nossa conversa aqui, nós temos também que alertar os pais que pode ser um crime virtual. E o crime virtual, quando ele chega na automutilação, ele já passou por um discurso Muita de coisa. ódio, por um cyberbullying, né? Ou seja, essa vítima já vem machucada. Ela ali fisicamente está machucada na automutilação, mas ela já vem psicologicamente machucada há muito tempo. Então, olha um olhar de uma mãe, de um pai mais atento, né? Sem dúvida, daí tem que estar muito próximo para conseguir sarar essa ferida, né, essa ferida interna que está instalada nessa criança. Doutora, você acredita que essas pessoas, criminosos virtuais aí que foram, que estão lá na Fundação Casa, que podem sair de lá e ir para uma detenção, sei lá, você acredita que dá para regenerar esse tipo de pessoa? Eu acredito que alguns sim, né, alguns a gente vê nitidamente que tá ali sem saber o que tá fazendo ali, Por tá que que eu onde eu perdido. me perdi, né? Sim, a gente percebe isso pelas conversas, mas outros não, né. Eu tenho um caso que marcou muito a minha equipe, e assim, tudo que eu tô te contando, nós assistimos e depois para gerar um relatório técnico eu assisto 20 vezes, porque eu tenho que pôr tudo aquilo no papel para o promotor e para o juiz. Nós tivemos um caso que um adolescente de 16 anos pega, pelo menos ao longo de 2 semanas de monitoramento, porque a gente não conseguia identificá-lo, pelo menos uns 30 gatinhos. E faz rituais ali com esse animal Ele perverso. pegava os gatinhos? Sim, Ai. ele ia até ONGs com pai e mãe ou com algum conhecido, ou pegava na rua, e ali fazia sessões de tortura com o bichinho e tudo ao vivo. Primeiro furava um olho, depois furava o outro olho, tirava a pele do bichinho ainda Ai. vivo. Então, assim, e ele sentia prazer naquilo. Então, mas não é uma pessoa que já tá, assim, já tem um grau de não sei nem como que fala, Então, é aí eu pessoa acho má, difícil. Com é certeza, pessoa com má. certeza. E o que mais me preocupa nisso tudo, dentro do servidor ali, quem tinha esse poder de fala ali dentro, ficavam rindo. Olha, faz tal coisa com esse gato, joga álcool agora joga o gato vivo, porque tem que estar vivo e tem que ser ao vivo a transmissão. Então, esses eu acho difícil. Tá, acho difícil porque eles já foram dessensibilizados a tal ponto que para fazer isso com uma pessoa, não precisa Muito, né? nada, eu diria, né. É, não precisa, Né, sim, sim, até nada além, muito né. além, né. Isso, exato. Então acho bem difícil. Mas, assim, acho que aí a gente parte para um outro lado de psicologia, psiquiatria, né, mas eu acho muito difícil, porque ele já foi dessensibilizado, totalmente. Se fala muito desse assunto nas escolas? Pois é, nas escolas estaduais eu tenho sido muito convidada para palestrar, a gente tem um trabalho muito bom com a Secretaria da Educação. Mas em escolas particulares eu percebo um pouco de receio, né, Por quê? porque vem a negação.
né? Eu acho que a negação dos pais, ela ainda é uma barreira para a gente enfrentar. E tudo que eu tô dizendo aqui para você, como a gente já conversou, acontece toda noite, né? Então, assim, eu parto do pressuposto que para eu combater meu inimigo, eu tenho que conhecê-lo, Sim. né? E os pais deveriam também querer a mesma coisa. Então, a palestra que a gente dá, e também nós temos vertentes, tá? A mesma palestra que eu dou para um policial, eu não dou para um pai e eu não dou para um Sim, adolescente. sim. É muito focado naquele nicho. Então, é essencial que as escolas nos acionem. Eu acho essencial. Hoje nós estamos multiplicando, né? Trazendo agentes multiplicadores, porque eu também não dou conta sozinha. É Claro. muita coisa. Mas eu acho que é essencial que eu saiba minimamente o que está acontecendo. E assim, eu também me coloco muito no lugar de pai e mãe. É muito simples eu, como delegada de polícia, como Estado, chegar e falar o seguinte: cuide do seu filho, tá bom? Cuida aí, porque também é um problema seu. Mas espera aí, como? E é isso que a gente passa nas palestras. Como que eu posso cuidar? Como que é meu olhar mais atento? Aonde eu procuro? Né? Quais são os aplicativos hoje mais perigosos? E os ícones? Então, tudo isso a gente consegue demonstrar ali num bate-papo. Num bate-papo. Essencial, essencial. Você sabe que a minha filha, o meu marido monitora quem que é? O meu marido monitora o celular dela, qualquer coisa que ela quer baixar no celular, vai uma notificação para ele que ele tem que autorizar ou não. Uhum. Então, acho que isso a gente já consegue dar uma minimizada no risco ali, né? Sim. Outra, ela usa o meu computador. Então, o WhatsApp dela fica no meu computador. Então, se ela tá em casa e eu também tô trabalhando na minha máquina, quando pinga lá, pinga para mim também. Então, eu Perfeito. sei o que tá acontecendo. Porque assim, tenho que respeitar a individualidade. Não é assim que funciona, não. Não, Né? não. Enquanto você tá embaixo da minha asa, você vai ser do jeito que eu quero. Vai mesmo. Sim. Vai mesmo. Mas assim, é uma questão de proteger o seu filho, não é da individualidade de. É diferente, né? Não dá para encarar da Totalmente. mesma forma, né, Não, doutora? não, não. Eu digo sempre que eles não têm direito à privacidade, porque eles não têm sequer filtro psicológico, social, para discernir o que é certo e O errado que é ali certo e dentro. errado. É tudo muito confuso. A gente se confunde em rede social. Eu fico imaginando, a gente estava comentando sobre haters, né? Haters. Não é à toa que a própria plataforma estipula limite de idade, porque, e eu percebo isso muito nas vítimas, né? A vítima que com 12 anos foi vítima de sextorção, que eles ligavam na casa, falavam, olha, ou você faz tal coisa ou eu mando vídeo íntimo para sua escola, para os seus pais, elas mesmas se olhando, com 16 anos hoje, se olhando com 12, elas falam, tia, eu não sei como eu caí. Olha que mágico isso, por Porque conta da idade. amadureceu, né? Exato. Amadureceu. Então nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Agora eu imagino como fica o seu coração de olhar isso tudo. Doutora, você tem um acompanhamento psicológico grande ali atrás. Tem que ter, não tem? Tem que ter. Eu já venho de terapia, né? Sim, Eu já venho há sim. alguns anos. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que Deus ressignifica as coisas o tempo inteiro. Não foi por acaso que eu estou ali hoje. Não é por acaso que a minha equipe se formou ali hoje também com pessoas unidas no mesmo propósito. E tem que ter, tem que ter. Agora, você, 18 anos delegada de polícia. Então, de repente, vocês vêm desde 2023, né? Que tem é uma delegacia, um núcleo É o núcleo, específico, né? isso. É, você disse que não tinha visto nada igual ao que você está vendo hoje, né? Pô, são anos de profissão aí, que eu imagino que você pegou umas barbáries lá Sim. ao longo da carreira. E você chega aqui. é, eu posso falar, você se sente realizada com o que você faz? Assim, é esse o seu propósito? Você fez tudo o que fez para chegar aqui neste momento? É isso que você almejava para sua carreira? É Com você poder? certeza. Não me vejo fazendo outra coisa. Hoje não me vejo fazendo outra coisa. E assim, o salvar vidas é mágico. É mágico. Tirar uma criança ou um adolescente de uma situação de risco ali ao vivo, ligar para um pai, para uma mãe de madrugada, porque a gente liga, porque é tudo muito rápido, isso não tem preço. Eu até me emociono, sabe? Porque não tem preço isso. Você tirar uma criança ali, um ser humano que tem tudo, uma vida pela frente, de uma situação de risco ali, nossa, é sensacional. Eu Sensacional. imagino, eu imagino. Tá dentro do quarto não é tá seguro, né, doutora? Não.
Não, Muito pelo definitivamente contrário. não. Muito pelo contrário, porque ele está num ambiente acolhedor, conhecido, né? Que é a Conhecido. casa dele, e ele sente muito à vontade. Ele ou ela, os nossos filhos, crianças e adolescentes, sentem à vontade de falar o que quiser, porque eu estou na minha casa, nada vai me acontecer. É, eu tô aqui protegido, né, de alguma forma protegido. Sabe que a Vanessa Ábido, que é a nossa embaixadora psicóloga, que sempre tá aqui com a gente, que ela fala uma frase que eu acho que marcou. Deixar filho na rede sozinho, principalmente os mais novinhos, é como deixar o seu filho sozinho na Praça da Sé de Uhum. noite, Perfeito, perfeito, sem nenhuma segurança. Então a perfeito. gente tem que estar ali monitorando. Eu queria que você aproveitasse esse último bloco aqui para dar dicas de como que os pais podem, de fato, proteger seus filhos. Eu sei que tirar celular, tirar computador, não vai acontecer, é um caminho sem volta, né? As crianças precisam disso, porque o futuro é hoje e é tecnológico. Sim, E cada sim, vez mais as coisas vão se aperfeiçoando, e os crimes também vão se aperfeiçoando, né, doutora? sim, sim. Como que a gente pode dar algumas dicas? Primeiro lugar, é o que você disse, não tem como, é um caminho sem volta. A internet é boa, ela é sensacional. Ela é sensacional. Ela permite que muita informação boa chegue, ela permite que pessoas boas se conheçam. Eu acho que nada substitui uma boa conversa, nada substitui a troca que tem que haver entre pai e mãe, pais, familiares. Às vezes as crianças convivem mais com a avó, por exemplo, ou mais com outra pessoa da família. Tem que haver conversa, né? Eu digo sempre que o controle parental de aplicativo, ou eventualmente um controle parental pago, né? Que a gente consegue ali colocar um aplicativo específico para espionar, digamos Uhum. assim, ou filtrar o que o filho tem acesso, super válido, mas a gente também tem que entender que nem todo mundo tem esse conhecimento acerca desses dispositivos. Então é o que eu digo sempre, conversa. Conversa com o seu filho, com a sua filha, o que pode acontecer ali online, quais são os crimes, que xingar uma pessoa na internet é crime, né? Que falar algo jocoso, com maldade sobre o corpo do outro pode ser considerado cyberbullying, que é um ato análogo a um crime que ele pode responder. Então, acho que tudo é conversa, né? A gente sempre dizia, né? Isso aconteceu muito na nossa época de juventude com relação a drogas. E por que não? Por que não desmistificar isso? Por que não passar minimamente uma educação digital, uma educação sexual Sim. para o seu filho e para sua filha? Porque eu sempre digo que quando um pai ou uma mãe, quando eu digo educação sexual, faz aquela carinha assim, alguma coisa falhou ali, né, para ele, alguma coisa, porque não é ótimo, a gente tem que ter, inúmeros crimes teriam sido evitados, eu não digo só no meio digital, mas também no meio físico, teriam sido evitados se as pessoas tivessem minimamente educação sexual, É. né? Aí você sabe que a gente recebeu aqui a Bia Pucci, ela é especialista em desenvolver ali o diálogo com os pais sobre essa questão da educação sexual, né? Ela é professora também, e ela citou um fato uma vez, numa das vezes que ela esteve aqui, que ela falou que, olha que coisa louca, a educação sexual, a gente não vai ensinar a criança a transar, pelo amor de Deus, né? Não. Longe disso. Mas dar os nomes certos ao nosso corpo, Sim, né? sim. E ela disse que uma vez ela recebeu uma professora, ela soube uma história, uma professora falou para ela que educação infantil, escolinha, criança até 5 anos, a professora estava sentada com os alunos e, vamos contar alguma coisa que aconteceu no final de semana, né? Aquela coisa lúdica. Daí a menininha levantou a mão e falou assim: o meu papai lambeu a minha bolacha. Aí a professora: ai, credo, que nojo, fala pro seu pai que não pode, que ele tem que pegar uma bolacha para ele e tal. Beleza. Passou-se ali algum tempo, essa menina caiu na escola e bateu Uhum, a vulva, né? Bateu na uhum. mesa, sei lá, bateu, machucou. Ligaram para a mãe dessa criança, falaram: você pode vir para a escola? Aconteceu, né? Você acidentou aqui e tal, tava bem, mas quando chegou na escola, a mãe: você bateu a bolacha, filha? Pois é. Bolacha era o nome que Sim, dava para vagina sim, dentro sim, daquela sim. casa. Tudo bem, quer dar o nome, dê o nome que você quiser, mas a criança tem que saber que, biologicamente, qual o nome, cientificamente, qual o nome real, para que não aconteça esse tipo de coisa. Ou seja, o crime estava acontecendo dentro da casa dela. Sim, E essa sim, professora super se culpou, a criança levantou a mão pedindo socorro. sim. Então, também está alerta que
os nossos filhos podem sofrer ataques virtuais, mas também pode estar instalado dentro de casa. Então, estar abertos aos sinais que essa criança dá, não estou falando que é o pai, mas assim, uma pessoa distante. A criança deu um sinal, chegou uma pessoa, essa criança muda o comportamento, essa criança sai de perto, essa criança. Alguma coisa tem. Exatamente. E é o que acontece no meio digital também. O que a gente vê quando a gente atende adolescente infrator ou a vítima é fuga de telas, no caso da vítima, que ela foi inicialmente procurava muito por telas, e ela passa a fugir de telas, porque ela está sendo vítima de uma sextorção, ou provavelmente de uma automutilação, e o menino, quando ele busca muito telas e não se envolve mais socialmente, né? E além disso, e muito além disso, é o que a gente diz para os pais, se interessem pelo que o seu filho consome na internet. Isso é minimamente ali, Uhum. conteúdos muito violentos, né? Sim. Ou conteúdos muito impróprios para a idade, como uma pornografia infantil, tipos de conversa, massacres, raça branca. Eles passam a viajar por um mundo que não é deles, nitidamente não é deles. Então, se meu filho está muito dentro do quarto, muito próximo a telas, muito mais próximo a telas do que de pessoas, tem alguma coisa muito errada, né? Porque nós, assim, geneticamente, somos feitos para Nos socializarmos. Exato. O que foge disso, óbvio que tem fase na adolescência que isso pode acontecer, tem. Mas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Bom, gente, dica importantíssima, fique ao sinal, fique alerta aos sinais. A gente conhece nossos filhos, né? Então, é o que eu sempre digo nas nossas palestras, né? Não deixe que o algoritmo conheça mais seu filho que você, né? Isso não pode acontecer. Que se isso acontecer, alguma coisa muito ruim vai acontecer dali para frente. Então, a gente tem que minimamente conhecer os nossos. E eu digo sempre que mãe e pai sente cheiro de filho, né? A gente sabe até o jeito de caminhar, que tem alguma coisa errada ali, o jeito Sim. de olhar. Então, é isso, é isso. E eu participei recentemente de uma palestra na USP e eles trouxeram um dado tão bacana que eles dizem o seguinte, que uma refeição por dia em família, é capaz de inibir até 60% que seu filho seja vítima de um crime online ou um agressor. Olha que mágico isso. A gente não está ensinando nada muito elaborado, É nada só uma muito... refeição com o filho. É uma troca de olhar, É uma troca de é uma olhar. troca de E sem conversa. celular, né? Exato, sem, pelo amor de Deus. Em casa, graças a Deus, o jantar a gente consegue fazer em família, sem celular, ali contando do dia, porque ali sai muita coisa. E sabe uma hora que sai muita coisa da minha filha? Na hora de dormir. Olha que Que eu deito mágico. com ela ali pra conversar, tal, e aí ela sai contando. E é aquele momento que, Excelente. né, que a gente tem que acolher. Sem muito julgamento, tem que acolher e instruir da melhor forma. E se você não souber o que fazer com aquela informação que seu filho trouxer, busca ajuda. E Isso, se você souber perfeito. que alguma coisa está muito errada, acho que dá para fazer denúncia, né, doutora? Com Mesmo que não seja certeza. uma denúncia que você ache que está acontecendo, mas não é, mas pode denunciar mesmo Com assim? certeza, com certeza. Qual que é o número que liga? Como que faz uma Hoje denúncia? hoje nós temos um e-mail, próprio para isso, que é o A gente vai deixar, núcleo.noad@sp.gov.br. tá? Isso. E também, se for por exemplo, eu tô vendo alguma coisa estranha com o meu vizinho, com o meu amiguinho de sala, pode ser usado o Disque Denúncia, que é totalmente anônimo, tá? Não é, ninguém é exposto ali, que é o 181. 181. Isso, essa pessoa pode fazer qualquer tipo de denúncia, até qualquer tipo mesmo de crime, e a gente vai averiguar. Ótimo. Bom, doutora, o papo foi ótimo, ficaremos horas aqui falando, né, porque tem muitos exemplos de coisas que Uhum. acontecem que, infelizmente, tá aí e é muito doído a gente saber que Muito. existem adolescentes que chegaram num grau tão grande de crueldade a ponto de mutilar, fazer as outras crianças se mutilarem, matar os bichinhos de estimação, fazer crianças cometerem suicídios, mas a gente está aí para alertar desse Uhum. problema. Eu vou adoçar um pouquinho a sua vida Ai, que com os cookies da delícia. Brus Cookies, nossa parceira aqui. Obrigada, Bruna. Obrigada, E obrigada. dizer que foi um prazer te receber aqui. Prazer Obrigada. foi E meu. obrigada pelo trabalho tão enriquecedor que você faz para a Obrigada, nossa sociedade, para a nossa família. Muito obrigada, doutora. obrigada. Fique de olho no seu filho, na sua filha, nos amiguinhos dos seus filhos também. Qualquer sinal de alerta, qualquer coisa, a gente busca ajuda. Diz que denúncia 181. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Até lá.